capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Hoje também é nosso culto de primícias, nosso primeiro culto de abril, primeiro dia do mês, hoje deu certinho. Amém. Livro de Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 3. Se você achou, diz amém aí. Amém. Livro de Daniel, capítulo 9, do 1 ao 3, diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais um pouco. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua igreja, obrigado por cada irmão que está aqui essa noite. E minha única intenção, Senhor, é ser um comunicador da Tua voz. Eu me anulo, Senhor, para que o Senhor apareça. Que não seja eu, Eliatã, falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, conectando o nosso coração ao Teu, transmitindo a Tua vida à nossa vida, Senhor. Que ninguém saia daqui hoje sem uma resposta do céu. Que ninguém saia daqui hoje sem uma direção, sem uma base, Senhor, para vivermos mais uma semana, mais um mês para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, comunica as Tuas verdades conosco, que é tudo o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Me dá presta um relógio aí. Pode ser sim. É só para o relógio aqui. Queridos, eu queria falar hoje sobre a oração que Deus ouve. Você pode repetir comigo? A oração que Deus ouve. O pastor está me dizendo que tem oração que Deus não ouve? Tem. Biblicamente falando, existem orações que Deus não ouve. E eu queria muito te ajudar. Eu sei que se você está aqui, você tem algum tipo de fé, e essa igreja tem se levantado para orar. Não tem nada pior do que você levantar para fazer algo e não saber como fazer aquele algo. Não me peça para vir aqui cantar uma música e tocar um instrumento desse. Por mais boa intenção que eu tenha, eu não sei fazer isso. Mas se você pedir para o Santiago, para o Raiags, para o João, eles sabem fazer isso. Então, não basta boa intenção para orar. É preciso orar do jeito certo. Eu queria te mostrar hoje, com base na palavra de Deus, como é a oração que Deus ouve. O texto que nós lemos, Daniel capítulo 9, vai mostrar a base da oração na vida de Daniel, que precisa ser a base das nossas orações. Eu tenho percebido que nós despertamos para a oração. Perto de onde nós estávamos, nós estamos orando bem mais. Nós temos atentado para a prática devocional da vida de oração. Isso é importante. Mas a gente ainda carrega muito do mau ensinamento que nós recebemos sobre a oração. Praticamente todas as religiões do mundo praticam a oração. E nós não somos diferentes, nós praticamos a oração. Mas eu fico pensando se nós estamos praticando a oração do jeito certo.
Existe uma maneira correta de orar. Existe uma maneira correta de falar com Deus. E você me conhece um pouco, sabe que eu sou de lar cristão, meus pais são pastores. Então, eu nasci dentro da igreja e me ensinaram que a oração era simplesmente você falar com Deus. Esse foi o primeiro conceito que eu recebi na minha vida. Oração é falar com Deus. Está errado isso? Não. Mas está completo da mesma forma? Também não. Porque oração é muito mais do que você apenas falar com Deus. Então, oração vai muito além daquilo que você fala. E eu percebo que muitos de nós ainda, quando vamos orar, e eu não estou falando isso para que você se retraia na oração, mas é como se a gente fosse diante de Deus com uma listinha. Dissesse assim: Deus, aqui minha listinha, ó. Eu vim te entregar uma lista de pedidos que eu quero para esse ano. E por favor, até julho, porque depois de julho eu tenho outros pedidos para você. Muitos de nós oramos assim: Deus, eu quero isso, isso e isso. Deus, me dá isso e isso. Eu estou pensando nisso, nisso, nisso. Eu quero fazer isso e isso. Eu quero comprar isso. Eu quero ir para tal lugar. E aí a gente fala no final bonito: em nome de Jesus. E a gente vai embora. Vamos para casa. Se eu te falar que você não orou, você acredita? A vida toda eu fui ensinado. Eu quando em casa, a gente era da Assembleia de Deus, então a gente fazia culto doméstico. Então eu já tinha na minha cabeça de criança uma pré-programação do que seria a oração, ou da oração que eu faria. Então eu tinha já, depois que eu me entendi um pouquinho, eu me dividia a oração em duas partes. Então eu falava assim, começava a orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Bem aí era a minha bifurcação. Aí eu ia para um lado, eu pensava na minha mãe. Aí eu falava assim: abençoa a minha bisavó, meu bisavô, a minha avó e meu avô. Abençoa tio Flávio, tio Washington, tia Simone, tio Divaldo. Aí eu pensava nos filhos de cada um. Aí eu orava por todos os primos. Aí eu pensava nos trabalhos de cada um. Matava um lado, estava orando. Aí eu falava assim: abençoa a avó Sônia e o vô Carlos. Vou ir para o outro lado agora da genealogia. A avó Sônia e o vô Carlos. Abençoa a Jéssica, abençoa a tia Salvelina. Apresentava. Quando acabava os parentes, o que acontecia? Acabava a oração. E sempre foi assim. A minha infância inteira eu orei praticamente assim. Eu já tinha uma pré-definição da oração. Eu já tinha, tipo assim, eu já era pré-inclinado. Quando acabava os meus motivos de oração, eu acabava de orar. Demorou muito tempo para eu entender o que de fato era a oração. E como de fato orar. Eu repetia muito a oração dos outros, que também é um erro na oração. Você faz as suas orações, você desenvolve o seu relacionamento com Deus em oração. E meditando nas Escrituras e pondo em prática a questão da oração, nós temos aprendido a orar. E eu queria te dar o caminho para que você nunca mais erre numa oração. A partir de hoje, você não tem mais o direito de errar na oração. E eu vou te dar os meios para que você ore do jeito certo e para que Deus responda as suas orações. Vamos lá? Daniel, capítulo 9, o texto que a gente leu, no verso 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Queridos, a melhor e a forma mais segura de você construir a sua vida de oração
Não tem outra forma. É baseado na palavra de Deus. Pastor, como é que eu faço para orar certo? Não olhe para o que você precisa, olhe para o que a palavra de Deus precisa. Para orar certo não é aquilo que eu penso, é aquilo que a palavra pensa. Para orar certo não é aquilo que eu digo, é aquilo que a palavra diz. Gente, por mais simples que isso pareça, você não faz ideia da profundidade que é exercer uma vida de oração baseado na palavra de Deus. As nossas orações não podem ser sobre nós. As minhas petições não podem ser sobre as minhas necessidades. A minha oração não é sobre aquilo que eu estou querendo. A nossa oração precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Você precisa desenvolver o hábito de falar com Deus, baseado no que Deus já disse para que seja dito. É muita ousadia da nossa parte. Eu estava com uma reunião de homens essa semana e eu falei isso. Eu fui ensinado correto no final. Sempre disseram assim para mim: Eliatan, quando você for orar, você fala, depois de tudo que você disser, você fala assim: em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar por que você faz isso dessa forma? Há bem pouco tempo atrás eu fazia isso porque me disseram para eu fazer. Eu sempre cobrei Esteban, porque Esteban não tem o costume de orar no português. Então ele falava a oração e era isso, acabou. Era tipo aquela ligação que alguém faz para você, que ele morre de raiva. Esteban parecia comigo, porque aquele falou assim: amor, eu queria comprar o carro, tal, comprar o almoço. Eu falei, ok. Ela, tá bom, beijo. Eu, pá. Eu não tenho esse costume de falar beijo, tchau, te amo, flor, querida, aleluia. Não tenho. Eu falei que tinha para falar, eu desligo. Eu sou muito assim, eu sou muito prático. Mas ela não. Só que o correto da oração é você terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Esse é o correto. Por quê? Porque nós não temos condições de chegar diante de Deus em nosso nome. Por mais bonito, por mais cheiroso, por mais arrumado, por mais rico, por mais inteligente, por mais o que você quiser nesse mundo, você não tem condições de chegar diante de Deus no seu nome. Nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é a pessoa que tem condições de fazer com que a nossa oração chegue ao trono de Deus. Então eu não oro em nome de Eliatan. Vai acontecer, vai? Não vai não. Não vai mesmo. Agora, se você usa o nome de Jesus, quando eu cheguei aqui em Vitória eu aprendi muito isso. Porque eu não sou daqui, Vitória me recebeu, eu amo minha cidade. Mas muita coisa quando eu cheguei aqui eu fiz em nome de Seu Luiz. E faço até hoje. Estou com problema no carro, que quem vai arrumar não vai ser eu. Vai ser ele. Por quê? Porque ele tem as mães, ele tem os contatos, ele tem... Eu falei para aquele, Eliane, junta com teu pai. No nome dele resolve. Não dá para mim. Então é em nome de alguém que você ora. É em nome de quem morreu por você. É em nome de quem vai resolver o seu problema, quem vai ouvir a sua oração. A oração primeira é em nome de Jesus. E baseado na palavra de Deus. Você percebe que ele compreendeu o tempo pelas escrituras. E depois de ter compreendido, o verso 13 ele disse: por isso me voltei ao Senhor Deus em orações, em súplicas e em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, que é uma linguagem para humilhação. Ou seja, nós não podemos orar na alma, na minha carência, na minha necessidade. A oração que Deus ouve é aquela oração que é baseada na palavra dele. Eu quero te dar uns meios para que você consiga fazer isso essa noite. Por quê? Porque é possível fazer a coisa certa do jeito errado. É possível você orar, é a coisa certa a ser feita, mas fazer do jeito errado. E fazer a coisa certa do jeito errado é a mesma coisa que não fazer.
Nós tivemos pandemia. Você tem as vacinas para tomar. Se você disser assim, eu só vou tomar só uma dose. Você está tomando a vacina? Sim ou não? Você está fazendo a coisa certa? Sim. Do jeito certo? Não. Vai ser eficaz? É preciso fazer a coisa certa do jeito certo, para que você consiga ter resultado na sua oração. Então pare de orar aquilo que você simplesmente quer orar e passe a orar aquilo que Deus quer que você ore. A verdade é essa. Quer ver comigo? Abre comigo sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Por que eu tenho que orar o que está na palavra de Deus? Hoje a gente deu um probleminha no nosso telão. Telinha? Telão de LED. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Sumiu o Timóteo aqui da minha Bíblia. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que interessante. O que Paulo está ensinando a Timóteo? Timóteo, a Bíblia inteira, todo esse livro tem inspiração divina. E tem algumas serventias. Quais são as serventias da Bíblia? Ela é útil para ensinar. Ela é útil para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, naquilo que é justo, naquilo que é bom, que é correto. 17. Para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Sabe, nós temos muitas obras para fazer. A obra de ser um bom marido só pode ser executada se for feita com base na palavra de Deus. A obra de um bom pai, eu tenho uma grande responsabilidade com aqueles dois ali atrás. A obra de um bom pai só pode ser executada se for baseado na palavra de Deus. A obra de um bom patrão, de um bom empresário. Um dia que eu vejo a maior parte de empresário aqui em Vitória pecando, eu vejo o pecado por falta de base bíblica dentro do negócio que ele está fazendo. Aqui nós temos doceiro, dentista, cabeleireiro, advogado, nós temos enfermeiro, nós temos várias profissões aqui. Quer ter um sucesso na sua profissão? Baseie e construa a sua profissão na palavra de Deus. Quer ser um bom pai, um bom irmão, um bom filho, um bom aluno? Qualquer coisa, a Bíblia é clara, é toda a Escritura inspirada por Deus e vai ser para toda boa obra. Você precisa basear toda a sua vida na palavra de Deus. Ah, mas eu não concordo. Não perguntei sua opinião, fofo. Eu quero saber da opinião da palavra de Deus. Ah, mas fulano de tal me disse isso. Eu não perguntei o que fulano de tal disse. Tem uma frase de um rabino que ele diz o seguinte, um rabino messiânico, que ele diz assim, é muito curtinho, ele é muito simples, mas ela é de uma profundidade muito grande. Ele diz assim: Jesus é o caminho, o resto é para lá. É curtinha, mas é de uma profundidade incrível. Jesus é o caminho, o resto é para lá.
Cara, não me importa qual é a sua experiência, não me importa qual é a sua idade, não importa qual é o seu problema, não importa qual é a sua dor, não importa nada sobre você. O que importa? O que importa é o que diz aqui, ó, na palavra de Deus. Querido, isso aqui fechado com toda a convicção, isso aqui não é nada. Isso aqui fechado não faz diferença nenhuma. Isso aqui fechado você pode fazer de peso de porta. Se você não quer bater aquela porta, você pode botar aqui assim para a porta não bater. Não tem nenhum problema. Agora isso aqui aberto é a voz de Deus falando. A Bíblia fechada não é nada. A Bíblia aberta ela é tudo. Você tem noção de quando você abre a sua Bíblia, é a voz de Deus que fala com você? Você tem noção disso? Que ao folhear as páginas desse livro sagrado, o que na verdade você está fazendo é dando espaço na sua mente, no seu coração, no seu relógio, no seu dia, na sua casa, para que a voz de Deus seja percebida, seja ouvida. É isso. Outro dia eu vi uma chargezinha. Era um bonequinho que ele falava assim: Deus fala comigo. Aí um balãozinho de cima para baixo vinha assim dizendo: abra a tua Bíblia. Simples assim. Bíblia fechada não é nada, Bíblia aberta é tudo. Bíblia aberta é a palavra de Deus. A voz de Deus ecoa pelas páginas desse livro sagrado. Deus escolheu a palavra escrita como meio principal de comunicação conosco. Deus escolheu escrever a palavra dele e ceder isso para a gente. Quando Deus envia Jesus, João capítulo 1 vai dizer assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? Jesus também é a palavra de Deus em carne e osso. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi de um rabino uma vez. Ele disse que Jesus era uma bomba atômica dentro de uma casquinha de ovo. Quem é Jesus? Era o próprio Deus, que você não tem como ver, que você não tem como tocar. Jesus era o próprio Deus em sua plenitude, em toda a sua força, dentro do útero da Virgem Maria. Ele nasce, ele precisa crescer, ele precisa se alimentar, e Jesus é a palavra de Deus encarnada. O que a Bíblia é? A palavra desse mesmo Deus, só que agora escrita. Você precisa, pelo amor de Deus, eu estou com vontade de dar isso aqui na sua cabeça, de entender, porque você não desrespeitaria Jesus, mas você desrespeita a palavra. Se Jesus chegasse na sua casa, você prepararia o melhor café, na melhor xícara, na melhor mesa. Você faria com Jesus, tudo bem. Por que você não faz isso com a palavra? Por que você... Gente, eu amo demais esse livro. Você não faz ideia. Tem dia que eu estou 2, 3, 4 horas da manhã no meu escritório. Eu não estou fazendo nada. Eu pego essa Bíblia, do jeitinho que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu abraço essa Bíblia e digo assim: Jesus, obrigado por ter me deixado a sua palavra. Eu não saberia o que fazer sem a sua palavra. Você não vai ser paciente sem a palavra. Você não vai ser bom marido sem a palavra. Você não será bem sucedido na sua profissão sem a palavra. Eu nunca esqueci de uma frase de John Piper. John Piper que chegou um dia e falou assim:
arranque as minhas pernas, mas não arranque a minha Bíblia. Eu consigo entrar no céu sem as minhas pernas, mas eu não consigo entrar no céu sem a minha Bíblia. Queridos, a palavra de Deus precisa ser a base da nossa fé. Cristão que não lê a Bíblia não é cristão. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não gosta nem de ler. Eu vi hoje uma pesquisa. O brasileiro lê em média 2 livros por ano. O francês lê em média 21 livros por ano. A gente já não gosta de ler nada. Piorou quando vai se falar da Bíblia. Que tipo de fé nós estamos construindo se nós não nos dedicamos a esse livro que nós dizemos que é sagrado? Ame sua Bíblia. Ame a palavra de Deus. Coloque ela no lugar certo na sua vida. Em primeiro lugar. Abra comigo, por favor, em Jeremias. Deixa eu lhe mostrar um negócio. Livro do profeta Jeremias, que foi o livro que Daniel leu para que entendesse o que entendeu. Jeremias capítulo 3, verso 16. Fazer uma leitura rápida e eu vou enfatizar alguns pontos com vocês. A palavra de Deus é fonte de vida. Jeremias capítulo... Perdão, não é o 3, é o 1. Tá bom? Jeremias capítulo 1. Verso 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. O que foi que veio a Jeremias? A palavra. O que Jeremias vai escrever, ele vai escrever a palavra. Você sabia que toda seita ela surge de uma experiência com Deus? Eu não vou dizer aqui nem o nome porque eu não quero nenhuma polêmica. Mas toda seita, ela se sustenta em um princípio. Ela se baseia numa experiência que o líder daquela seita teve. Quase toda seita tem esse mesmo padrão. Alguém teve uma visitação de um anjo. Alguém teve um sonho especial. Que Deus falou alguma coisa que era para ele fundar e começar. Geralmente é assim. E dentro da nossa teologia, o que é que nós consideramos uma seita? Qualquer segmento religioso que se sustente como regra de fé e conduta em qualquer ensinamento que não seja unicamente a palavra de Deus. Você vai ter religiões que aceitam o que a Bíblia diz, mas também em pé de igualdade estão os escritos de Ellen White. Pode isso? Não pode. A única coisa que pode é apenas a palavra de Deus. O que foi que veio a Jeremias? A palavra de Deus veio a Jeremias. Verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é um jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor.
Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: olha que interessante. Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. Verso 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu velo para que se cumpra a minha palavra. Queridos, Deus não tem compromisso com a nossa opinião. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus não está preocupado com aquilo que eu penso. Deus tem compromisso com a palavra dele. O verso 12 é incrível. Você viu bem, pois eu velo para cumprir a minha palavra. A única coisa que obriga Deus a algo é a própria palavra dele. Deus, sendo Deus, não está obrigado a nada. Deus, Ele é rei, Ele é soberano. Ele está acima de nós, Ele é quem nos criou. Ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele não é criatura, Ele é criador. Mas a única coisa que provoca a Deus, que mexe com Deus, que tira Deus de eixo, é a palavra dele. Jeremias 1,12. Eu velo para cumprir a minha palavra. Fiz uma ligação hoje para o Pará. Fazia tempo que eu não falava com meu avô. Meu avô é colombiano. Meu avô ele é chefe de mecânica na aeronáutica, de máquinas pesadas. Ele é colombiano, antigão. E meu avô era da época que quando se fazia um negócio, se arrancava um fio do bigode. Voltava assim. O que isso significava? Que o que eu estou dizendo tem valor. Isso acontece hoje? Hoje com contrato, com advogado, com processo, com juiz. Hoje o que você foi, o que a gente diz não vale patavina nenhuma. Tem gente que promete em pé e não cumpre sentado aquilo que ele prometeu. Deus não é o homem. O homem não tem palavra. Deus tem palavra. E ele cumpre aquilo que ele falou. Orar o que está na palavra é estar submetido à vontade de Deus. Nós vamos para o lugar da oração com muitas vontades. Às vezes nós vamos orar sem vontade. Normal. Hoje a gente foi almoçar, aí não tinha salada no almoço. Aí Caleb comemora. Fala assim: yes, não tem salada. Por quê? Porque quando tem, eu falo assim: Caleb, salada. Aí ele fala assim: papai, eu não estou com vontade. Eu falei: ainda bem que você não precisa de vontade para comer. Aí ele disse: então não é para eu comer? Não, eu falei: não é para você ter vontade. Para comer, para você comer. Pode comer salada. Ou seja, assim como Caleb às vezes vai para o almoço sem vontade de comer salada, mas tem que comer, porque a vontade não é dele, a vontade de quem? Do pai dele. Nós, como filhos de Deus, precisamos ir para a oração, não com a nossa vontade de orar, mas é procurar saber de Deus: Deus, qual é a sua vontade? Porque eu não sei se você sabe, fofo, Deus tem uma vontade. Se você é dotado de vontades, imagina Deus que te criou. Orar a palavra é dizer: seja feita a tua vontade.
Por isso que a nossa oração precisa ser a palavra dele, porque a vontade é dele. Orar a palavra é fazer tudo aquilo que Deus diz para que nós façamos. Só você entendendo isso. Existe em nós uma guerra de vontades. Eu já sentei com gente honesta. A pessoa não, até naquela época, ela não era sem vergonha. Ela era fraca. É diferente uma ovelha fraca de uma ovelha sem vergonha. Ovelha sem vergonha, ela faz pautada na sem vergonhice. Ovelha fraca, ela faz baseado na fraqueza. E eu me lembro que ela chorando falou pra gente assim, ó: eu não consigo parar de cometer esse pecado. Eu não dou conta. E eu entendi o que ela estava querendo dizer. E eu concordei com ela. Eu falei: concordo com você. Na sua força você é fraca. E é por isso que você não pode vencer esse pecado e essa circunstância na sua força. E é onde que vem a força que a gente precisa para vencer na nossa vida? A força vem da palavra. Quer que eu seja bem honesto com você? Deus sabe do fundo do meu coração. Eu não preciso mandar indireta para ninguém. Mas tem gente que não consegue perdoar. Sabe por que não consegue? Porque está tentando perdoar na sua força. Eu já tentei perdoar na minha força. Me lasquei. A gente vai cheio de justiça própria, condenar alguém, apontar para alguém. Não é assim que funciona. Toda a situação que eu passei no que diz respeito ao perdão só foi possível porque eu fui para a cruz. E aqui eu entendi que eu só poderia perdoar porque eu fui perdoado. Que o meu chamado como cristão não é ser juiz da vida dos outros, mas ser crucificado como Jesus e estender aos outros aquilo que Jesus estendeu a mim. E dói. Nunca alguém vai colocar isso na minha cabeça. Para mim, a lição mais difícil do cristianismo chama-se perdão. Perdão. A lição mais difícil da nossa fé não é a oração, não é a salvação, não é a teologia, não é perdão. Perdoar como Jesus perdoou é a lição mais difícil que a gente precisa aprender. Eu conheço gente que não consegue perdoar e não consegue dormir em paz. A palavra de Deus diz que a gente precisa aprender a perdoar. Deixa eu te mostrar um negócio. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 7. Deixa eu te mostrar um segredo. Obrigado, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Entendi, Espírito Santo. Mateus capítulo 7, verso 7 vai dizer assim: peçam e será dado. Eu estava em casa antes de vir para o culto. Eu falei: Espírito Santo, o que é para eu pregar hoje? O Espírito Santo falou assim: tem uma palavra que eu te dei para você ensinar a igreja a orar do jeito certo. Eu liguei o computador, fiz alguns ajustes, botei algumas referências, acresci algumas citações, montei a palavra.
você entenda que você precisa orar a palavra de Deus, que se você orar a palavra de Deus, dá certo. É menos de você e mais de Bíblia. Aí a oração dá certo. Ontem nós fomos jogar bola. Eu fiz um movimento que eu fiquei com uma dor muito forte embaixo do umbigo. E eu montando a mensagem, eu falei assim: Jesus, eu não quero ficar com dor. E na sua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Em Mateus capítulo 7, verso 7 está escrito: peçam e será dado. Eu juro para vocês, por volta de 5h30, eu estava no meu escritório. Eu falei: Espírito Santo, eu vou orar baseado na tua palavra. Até a hora de eu subir para pregar, tira essa dor de mim, em nome de Jesus. Eu acabei de orar, eu estava com dor. Eu vim para o culto, eu entrei por aquela porta com dor. Eu estou aqui pregando, sem um pico de dor. Ore a palavra. Ore a palavra. Ore a palavra. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, você dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros os que querem que eles os façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Eu estou aprendendo a colecionar alguns testemunhos com o Senhor, baseado na palavra dele. Querido, se não passa pela sua cabeça, se os meus filhos me pedirem: papai, eu estou com fome, eu nunca vou falar para eles: pega aquela pedra e come, pega aquela cobra e come. Eu nunca vou falar isso. Deus também não faz isso conosco. E a gente é ruim para os nossos filhos. Deus é bom. Ore sobre a bondade de Deus. Agora, o verso 12 parece que não tem nada a ver com esse texto. Porque do 7 ao 11 é sobre insistência na oração. Peça, busque e bata. Beleza. Agora olha o verso 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Deixa eu te ensinar um segredo da oração. Você não consegue ficar com raiva de alguém que você ora. Pastor, eu não sei como perdoar. Eu te ajudo.
Ore sobre essa pessoa. Ore sobre essa situação. Você não precisa fazer ligação nenhuma, você não precisa ir encarar ninguém, você não precisa mandar mensagem para ninguém. A princípio você não precisa fazer nada. Dobre o seu joelho e apresente a situação, e apresente nominalmente a pessoa. Pare de ser nutrido pelo ódio, comece a ser nutrido pela palavra de Deus. Quantos casamentos eu vi acabar, ninguém me falou, eu vi, acabou só por falta da palavra de Deus. Quantos enterros eu já fiz, eu já estive presente, de gente que não amava a palavra de Deus. É triste, mas eu já fui em velório de gente que amava a palavra de Deus. Fui num velório uma vez de uma senhora, vida toda uma mulher fiel a Jesus. Aquela mulher descansou nos braços de Jesus. Aquela mulher amava a palavra de Deus. Aquela mulher amava a casa de Deus. Aquela mulher conhecia a presença de Deus. O semblante dela era o semblante de quem estava em paz. Assim em tudo, façam aos outros o que querem que eles vos façam. Queridos, o perdão de Deus, para que possamos receber, Ele está condicionado para que se nós podemos dá-lo. Quem não perdoa, não é perdoado. Isso é o que diz na palavra de Deus. Alguém aí já disse que não perdoar é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Se renda à palavra de Deus. Eu queria, para a gente fechar, ler 2 citações para você. Charles Finney diz assim: acrescentar um "se" à promessa de Deus, para a qual Deus não impôs nenhuma condição, equivale a acusar a Deus de insinceridade. É como declarar: ó Deus, se estiverdes sendo sincero ao fazer essas promessas, concede-nos a bênção pelo qual oramos. Quando você ora a palavra de Deus, se Deus diz para você assim, peçam e será dado. Então é errado você orar: Deus, se o Senhor quiser me dar, me dá. Porque não existe uma condição no texto, existe uma promessa no texto. E na promessa de Deus você não acrescenta algo. Na promessa de Deus você crê e ponto final. Reverendo Hernani Dias Lopes diz assim: quando a sã teologia é abandonada, a conduta entra em colapso. A teologia é a mãe da ética. A teologia determina a ética. O homem é resultado da sua fé. Como ele crê no seu coração, assim ele é. Antes da vida vem a doutrina. A doutrina determina a qualidade de vida. Não há santidade fora da verdade. Não há cristianismo autêntico se na sua base não está a palavra de Deus. Toda vez é batata que eu vejo alguém pecando gravemente, que eu vejo alguém amarrado em uma situação pecaminosa, a única coisa que falta é a palavra de Deus. Por isso, quando eu chamo você para o gabinete, quando eu te dou uma catracada, quando eu puxo a sua orelha, você sempre vai me ouvir citar algo daqui. Por quê? Porque o meu papel como pastor é, no seu pecado como ovelha, colocar luz da palavra de Deus. Apenas isso. Eu até brinquei com os homens, a gente teve uma reunião do presbitério essa semana. Eu falei que eu vou fazer um receituário para mim.
Vou fazer, o maluco da Recomeçar, vou fazer um carimbo para mim. Quando eu atender alguém no gabinete agora, eu vou prescrever agora, porque eu posso. Eu vou colocar, o que eu vou prescrever? Duvido. Vou começar na oração. Oração de 6 em 6 horas. 2 pontinhos. Linha de baixo. Vou prescrever o quê? Palavra de Deus. Mateus capítulo 7, do 1 ao 12. 3 vezes ao dia. Vou prescrever, vou falar. Tem gente que vai colecionar a prescrição minha. Vou fazer isso. Para quê? Para que você entenda que naquele dia, naquele momento, o que curou você não foi uma conversa comigo. Porque eu tenho o poder de curar você, de convencer você. Mas foi a palavra de Deus que fez isso na sua vida. Amém? Queridos, antes da gente encerrar, um dos benefícios da Reforma Protestante foi a restauração da palavra de Deus para o lugar dela. As reuniões da igreja antigamente, até Martinho Lutero, eram feitas em latim. Só uma pessoa tinha acesso à palavra. Quando Martinho Lutero viu aquela arrumação, falou assim: não, é a palavra de Deus para todo homem. E Martinho Lutero se empenhou em traduzir a palavra de Deus para o alemão. Por quê? Porque todo mundo teria que ter acesso à palavra de Deus. E a Reforma Protestante tem as 5 solas. Você ouviu falar das 5 solas? Vou dizer para você: sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, soli Deo glorio. O que é isso aí, Leandro? Vou te explicar. Somente a fé, somente pelas escrituras, somente por Cristo, somente pela graça, e só glória somente a Deus. Um dos benefícios da reforma foi colocar a palavra de Deus no lugar que era dela, dentro de cada casa, acessível a todo povo, a toda igreja, a toda ovelha. Glória a Deus, porque hoje no Brasil a gente pode. Na China, se você tiver o aplicativo da Bíblia no seu celular, você é morto. Eu tenho mais de 150 Bíblias. Eu amo a palavra de Deus. Nós somos um país livre que pode acessar a palavra de Deus a qualquer momento e a qualquer instante. Se apegue a esse livro. Se apegue à palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Eu queria te dar algumas dicas práticas. Pode baixar a luz aí para mim, por favor. Queria te ensinar a ser bem prático, bem objetivo. Talvez até então você só sabia que a palavra era para ser lida e nunca orada. Pastor, ninguém nunca me falou que eu tinha que orar a Bíblia. Estou te ensinando hoje, ore a Bíblia. Agora, de um jeito mais prático, eu quero te mostrar como que você faz isso. Em primeiro lugar, desperte. É o ideal que você faça isso pela manhã, começando o seu dia. Não estou falando para você acordar, estou falando para você despertar. Porque não adianta nada você querer ler algo extremamente sonolento. Então acorde, desperte, se levante para ler. Pegue a palavra de Deus, de preferência o papel, o livro. De preferência. Desperte em primeiro lugar. Em segundo lugar, leia antes de orar. Uma pequena porção, um pequeno capítulo, um pequeno trecho, algo simples. Leia antes de orar.
Depois que você lê, medite naquilo que você leu. Então você vai despertar, depois você vai ler. Depois que você lê, você vai meditar naquilo que você leu. Só depois de fazer isso é que você vai orar, aplicando aquilo que você leu. Para que você não corra o risco de chegar diante de Deus com a sua vontade, com a sua oração, com a sua opinião. Ore a palavra. Vou te dar um exemplo muito simples. Muito simples. E funciona para qualquer livro da Bíblia, para qualquer passagem bíblica. Se você pegar o Salmo 23, o Salmo 23 vai começar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que está lá? Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que amanhã de manhã você vai fazer isso. Você vai botar essa palavra em prática. Então você vai pegar a sua Bíblia acordado. Vou te dar só um exemplo. Você vai fazer isso com qualquer outro texto. Você vai pegar o Salmo 23 e vai colocar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você despertou, você leu e agora você vai meditar. A frase é simples, é só um versículo, só um verso. Davi está dizendo que o Senhor é o pastor. Se o Senhor é o pastor, ele no caso é o quê? Eu sou uma ovelha de Deus. E é interessante você meditar naquilo que o texto diz e naquilo que o texto não diz. Davi não está dizendo assim: o Senhor é meu patrão. Por quê? Porque ele não se vê como funcionário de Deus. Davi não está dizendo: o Senhor é meu professor. Por quê? Porque ele não está se vendo como aluno de Deus. Estou te ensinando a meditar. Davi está nesse momento se vendo como uma ovelha de Deus, reconhecendo o pastoreio de Deus. E como ovelha, ele reconhece que Deus é capaz de supri-lo por completo. O que foi que você acabou de fazer? Meditar. Agora você vai orar. Como é que vai ser a sua oração? Senhor Deus, eu sou a tua ovelha. Você é o meu pastor. Eu declaro que para esse dia que está começando, eu dependo de você. Não tem como no seu coração abrigar orgulho se você fizer dessa forma. Você está reconhecendo Deus com o poder de Deus, no lugar de Deus, e orando baseado na palavra de Deus. Você aprendeu como é que faz? Duvido você fazer amanhã cedo. E o último passo é fazer isso constantemente, repetidamente, todos os dias. Faça isso todos os dias, por no mínimo 3 meses. Eu duvido a sua fé não crescer. Eu duvido o seu relacionamento com Deus não estreitar. E é bem capaz disso durar bem menos. Você vai começar a absorver, essa é a expressão correta. Você vai começar a absorver a palavra de Deus. Conheço gente que xingava e parou de xingar, sabe por quê? Não foi porque o pastor falou: ei, para de xingar que isso é pecado. Porque ele começou a absorver a palavra de Deus. E na palavra de Deus estava escrito, sabe o quê? Não tenha na vossa boca palavra torpe. Aí ele leu isso aqui na palavra. Aí ele entendeu que palavrão não combina com ele e Jesus. Quem foi que ele largou? Ele largou o palavrão e ficou com Jesus. Baseado na palavra. Ore baseado na palavra.
Você mata 2 coelhos com uma paulada só. Você vai orar corretamente. E você vai alimentar a sua fé corretamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é vida. Tua palavra é inspiração. Tua palavra é direção. Tua palavra é tudo o que nós precisamos, Senhor, para te amar, te seguir e te servir. Nos ajuda, Senhor, a não ter uma fé circunstancial. Estou passando por problemas, eu vou buscar a Deus. Eu amo a Deus e por isso o busco. E o busco porque eu amo. Levanta-nos como uma igreja, Senhor, que ame a Tua palavra. Nos ensina a orar baseado na Tua palavra. Eu te peço durante esse novo mês que estamos iniciando, Senhor, de oração, de jejum, de leitura da Tua palavra. Nos dá experiências mais profundas contigo, Senhor. Abre a nossa mente para termos as revelações da Tua palavra, Senhor. Os textos que são complicados, que não sejam mais, Senhor. Que as áreas intocáveis da nossa vida sejam tocadas pela Tua palavra, Senhor. Que os pecados que não conseguimos vencer, que consigamos vencer baseado na Tua palavra, Senhor. Que a nossa fé seja fortificada. Que o nosso caráter seja transformado. Tudo isso, Senhor, pela Tua palavra. E que possamos dizer, Senhor, o que o salmista falou. Escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Queremos ser uma igreja bíblica que vive a Tua palavra, Senhor. E que aquilo que o Senhor disser para que nós não façamos, nós não faremos, Senhor. E para aquilo que o Senhor disser, faça, nós faremos, Senhor. Queremos construir um altar de devoção. Queremos construir, Senhor, um relacionamento contigo. Não simplesmente baseado em nós, mas baseado na Sua palavra, Senhor. Porque o Senhor disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A nossa roupa gasta, Senhor. A nossa paciência finda. Os nossos recursos terminam. Alguns de nossos relacionamentos se rompem, mas nada disso acontece com a Tua palavra, Senhor. Nos dá a força que tem na Tua palavra, Senhor, para vencermos durante esse novo mês, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.